Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Eu sou Malu Teixeira, psicopedagoga, e hoje eu trouxe para a nossa discussão, para o centro da nossa discussão, uma reflexão. Eu quero te convidar para conversar comigo hoje, para que as nossas ideias, as nossas linhas de pensamento possam fluir e a gente pensar em algumas coisas que estão acontecendo dentro da área da educação e que pode, inclusive, nos dar um estalozinho, uma percepção para possíveis mudanças naquelas coisas que nós estamos considerando neste tempo um pouco mais difíceis. Bom, eu estou falando a respeito desse momento em que nós estamos vivendo de volta progressiva às aulas, mas uma volta progressiva desde de 2021, né? Que nós estamos voltando progressivamente, mas em algumas situações não obtendo o mesmo sucesso que nós gostaríamos. Bom, para essa discussão de hoje eu quero trazer a temática de possíveis sequelas deixadas pela pandemia causada pelo coronavírus. Vamos comigo nessa conversa? Então vamos lá. Alguns colegas trouxeram para mim uma fala relacionada tanto para a inquietação motora como para as dificuldades nas relações interpessoais que as crianças estão tendo nas escolas. Então, falta de paciência, tanto com o professor como com a aprendizagem, um cansaço excessivo, eles não querem participar, participam um períodozinho da aula, já estão cansados, já não querem fazer mais nada. E aí? E aí a gente pode, então, pensar que nós tivemos uma ruptura da rotina escolar para aqueles que já frequentavam e a inserção numa rotina mais flexível que é a do lar, a familiar, a de casa. E quando a gente começa a colocar na balança essa conflituosa relação nesse retorno às aulas, a gente começa a pensar, gente, primeiro nós tivemos a ruptura. Ninguém escolheu, ninguém falou, eu quero por livre e espontânea vontade, não foi assim. Mas as crianças foram para casa e lá elas puderam usar esse equipamento que foi tão criticado em alguns momentos da nossa história, né, desde que ele surgiu, que foi o aparelho eletrônico, o celular dentro da sala de aula. E em casa era o recurso que as crianças tinham para manter o contato com a escola. Então a escola saiu fisicamente da vida dessas crianças e entrou um aparelho, uma tela e um espaço distante que fez com que, tudo bem, eu até entendo que às vezes a gente consegue, na maior parte do tempo, a gente consegue até passar uma emoção para quem está do lado de lá da tela. Mas é muito diferente nas questões da aprendizagem. Vamos falar dessa questão da rotina que eu comecei citando aqui. Então, em casa, a rotina ela é flexível. A da escola, ela é mais ajustada, ela é mais quadradinha, ela exige um pouco mais, ela é uma rotina pensada para que a aprendizagem possa se dar. E essa rotina, ela começa na vida das crianças lá no berçário, né? Hoje a gente tem notícias de que as crianças, algumas crianças estão indo para a escola com 4 meses de vida. Então, aquilo que a escola, que a família teoricamente ensinava em anos, muitos anos atrás, a mamãe sentava com os filhos e falava, agora você vai para a escola, então lá na escola você tem que obedecer à professora, você tem que ficar sentado, você só vai levantar para sair, para ir ao banheiro, no momento em que você conversar, pedir, levantar a mão, pedir para a professora deixar e ela autorizar. As famílias ensinavam isso tudo. E é claro que era de uma maneira que a mãe sabia, era do jeito que ela tinha aprendido. Hoje, no momento em que a criança vem para a escola, aos 4 meses de vida, e ele fica das 8 da manhã até as 4 ou 5 horas da tarde na escola, esse mediador deixou de ser a família e passou a ser o professor. É claro que a gente não faz as mesmas orientações que a mãe fazia,
com a mesma linguagem, com a mesma estrutura e muito menos com os instrumentos que a mãe utiliza, porque tem algumas mamães que usam alguns instrumentos que a escola não pode usar, não é? E a gente nem aconselha que as famílias o façam para que a criança não venha para a escola cheia de medos e receios daquilo que ela vai encontrar. Então, a escola, já no berço, a gente começa a organizar uma rotina para as crianças. Então, eles têm hora para se alimentar, eles têm hora para um banho, naquelas creches onde o banho ainda acontece, eles têm hora para alimentação, tem a hora de sentar numa rodinha e ouvir a professora contar uma história e cantar e tantas outras propostas que nós sabemos que fazem parte, não é? Da metodologia de ensino para que a criança possa, ano após ano, ir se organizando, o cérebro dela vai ganhando a maturidade, né, a maturação, para quando chegar lá no primeiro ano, onde senta-se por um espaço de tempo maior, ela estar habituada a fazer. Agora, o que essas crianças tiveram em casa nesses 2 últimos anos? Essa reflexão eu preciso trazer para vocês, eu preciso trazer para mim. Quando faço a avaliação de uma criança que não consegue ficar mais de 40 minutos sentada, de uma criança que não consegue desenvolver uma atividade que dure mais de 20 minutos. Nós, infelizmente ou felizmente, eu vou falar as duas coisas, desaprendemos essa rotina. Então, foram 2 anos e meio praticamente, né, para alguns um pouco mais, onde a memória operacional, o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva não foram trabalhadas da maneira que a escola faz. A maneira sistemática que a escola faz. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Então, o que nós percebemos? Que as nossas funções executivas, que eu citei 3 delas agora, a memória operacional, o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva, elas fazem parte desse conjunto, não é que é a gestão que o nosso cérebro faz, é um processo cognitivo que a gente vai desde o planejar uma ação até a execução dele. Então, a gente pode observar, tanto nas crianças como nos professores, que voltar para essa rotina não foi uma coisa muito fácil, não é? Então, o que a gente vê de desdobramento lá? Na educação infantil, nós fazemos esse tipo de trabalho ajudando o corpo a entender, né? O corpo, a mente, o cérebro a entender que existe uma organização legal. E como é que se aprende essa organização? Se aprende brincando, e aí ali a gente ganha o equilíbrio, tanto emocional como cognitivo, para superar as etapas que vêm pela frente, que são mais difíceis, que é isso, de prestar atenção numa pessoa que está falando, de permanecer sentado, de ter a vontade de ir ao banheiro conduzida por um horário X ou Y, claro que ninguém está dizendo que a criança não possa ir ao banheiro, mas eles mesmos vão se envolvendo naquela brincadeira de aprender e eles acabam indo mais vezes no horário dos intervalos. Então, quando a gente pensa nesse treino que ficou defasado, né? Quando a gente pensa que prestar atenção, que selecionar estímulos, né? O nosso cérebro seleciona estímulos, ele não foi tão presente nesses anos. Então não dá para a gente fazer uma cobrança tão acirrada para as crianças, principalmente, eu digo, as que estiveram no final do ensino fundamental, que seria, aqui no meu município, nós chamamos de etapa 2, o primeiro, segundo e terceiros anos. Essas 4 etapas, né, da aprendizagem, em ano série, elas ficaram muito prejudicadas. É claro, nós sabemos que todas as crianças tiveram uma defasagem na aprendizagem nesse período, porque por mais que a família tentasse, como eu já disse, a rotina era flexível. Então, a aprendizagem não aconteceu exatamente como nós prevíamos e queríamos que ela tivesse acontecido, muito embora ela não foi zerada.
todos nós aprendemos alguma coisa nesse período, vocês concordam comigo? Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês, na verdade eu vou ler aqui para vocês e eu vou deixar no link aqui da descrição, eu vou deixar para vocês de onde foi a fonte que eu trouxe essa informação. Primeiro eu quero falar aqui da memória operacional. Então a memória operacional, ela é a nossa capacidade de manter e manipular informações mentalmente, possibilitando relacionar, integrar informações, lembrar sequências ou ordens, projetar sequências que vão gerar ações futuras. Ora, se as crianças não tiveram todo esse cuidado que a escola tem em fazer de maneira sistemática com que a função cognitiva se desenvolva, então a cobrança vai ficar para um outro momento, não é que ela não vai acontecer. Depois eu quero falar aqui do controle inibitório. Ele é a nossa capacidade de inibir um comportamento. Gente, isso é tão importante, de filtrar pensamentos, de controlar impulsos e resistir a tentações. Parar e pensar antes de agir. Então a gente tem visto muito embate físico entre as crianças, não é? Principalmente com os adolescentes, uma falta de paciência com o colega, com o professor, com as orientações que a escola está trazendo, com o tempo de permanência na escola. Então, esse trabalho que é feito brilhantemente na educação infantil, para muitas pessoas ele não aconteceu. As pessoas que eu falo são as crianças mesmo, né? E por fim, eu quero falar da flexibilidade cognitiva, que é a nossa capacidade de mudar o foco atencional, de alternar entre tarefas e focos, de considerar diferentes perspectivas. Gente, considerar diferentes perspectivas, eu já volto a falar disso. De adaptar-se a mudanças de ambiente, de habilidades intimamente ligadas à criatividade e à resolução de problemas. Então, quando nós preparamos a nossa aula, nós convidamos as crianças a fazer uma reflexão sobre um determinado problema e buscar uma solução para ele. Então, por exemplo, nós apresentamos imagens e a escrita, né, o nome daquela imagem para ele poder relacionar, para ele poder criar uma memória de trabalho, onde no momento em que essa informação for solicitada, ele tenha um banco de dados aqui para trazer a informação. Agora, quando a pessoa não consegue alternar, né, o foco de atenção que ele tem naquilo que o professor está falando, na imagem que o professor apresentou, seja ela impressa, seja ela numa imagem projetada num computador, seja ela em um livro que o professor possa estar desenvolvendo, essa criança vai ter um cansaço mental maior do que habitualmente elas tinham anterior à pandemia, não é? Essa flexibilização que a rotina escolar trouxe, ela vai ganhando o seu lugar na família, em casa, quando as rotinas elas voltarem cada qual para o seu devido lugar. E isso é uma construção. Eu falei aqui que eu precisava voltar na questão de considerar diferentes perspectivas. Às vezes nós, como educadores, não consideramos essas diferentes perspectivas na aprendizagem, né? Hoje, para uma criança que já aprendeu que o seu dedinho indicador pode deslizar sobre uma tela e fazer com que o conhecimento chegue até ela, ou para aqueles que ainda não sabem ler e nem escrever, e isso nós estamos encontrando inclusive na educação infantil, basta clicar no telefonezinho que aparece no celular e dizer o que você quer e a informação vem. Não dá mais para a gente pensar que essa escola precisa ser tão engessada como a de séculos e séculos e séculos que nós vivemos, né? Que nós vivemos enquanto educação. Muita coisa já mudou e a educação precisa acompanhar isso.
Eu não estou dizendo aqui que nós precisamos desconsiderar tudo aquilo que nós utilizamos até aqui e que trouxe excelentes resultados. Eu estou dizendo que nós precisamos elaborar situações onde essa cognição e essa emoção possam de novo caminhar lado a lado. Desculpa, vou me empolgando aqui e a voz vai aumentando, aumentando. Mas é isso que eu queria trazer hoje para a nossa discussão. Para a gente fazer uma reflexão, principalmente para quem está passando por um período de alfabetização. As crianças do primeiro, do segundo e dos terceiros anos, elas sofreram bastante nesse processo de aprendizagem que foi deixando a desejar na medida em que a escola não estava tão presente na vida delas como voltou a ter agora. Então eu não sei, nós aqui no Brasil estamos vivendo uma nova fase, nós estamos para 2023 com um novo presidente, a gente não sabe ainda quais serão os nomes para a educação, eu estou aqui já fazendo pensando algumas coisas, não sei se o Haddad, se a Simone Tebet, né, um deles poderia assumir, eu não faço ideia, mas poderia assumir a pasta da educação, no Ministério da Educação, e tanto um como o outro, eles são pessoas com uma visão um pouco mais progressista, e talvez nós precisássemos também ter uma abordagem um pouco mais progressista para colocar de volta nos eixos essa rotina da escola, que é um pouquinho mais, eu não vou falar engessada, né? Mas que ela é um pouquinho mais organizada, que ela é um pouquinho mais vinculada a projetos, vinculada à estrutura. Então, achei a palavra, que é um pouco mais estruturada do que a de casa, que é um pouco mais flexível. Eu estou trazendo a reflexão. Queria que vocês pensassem comigo. Queria que vocês olhassem para a sala de aula e olhassem para aquelas crianças que estão sentadas ali, para as dificuldades que elas têm apresentado e quais seriam as nossas propostas para solucionar e trazer esse cognitivo de forma prazerosa para a escola, para que as nossas aprendizagens possam ser igualmente prazerosas, para que outras pessoas possam levar para suas casas, as pessoas pequenas, as crianças, os menores, que eles possam levar para suas casas essa alegria de conviver com um adulto que trouxe uma aprendizagem significativa para eles. Bom, eu espero que eu tenha podido contribuir um pouco com a minha percepção sobre esse momento que a gente está vivendo e que aqueles que quiserem ainda colaborar, deixar nos comentários o que pensaram a respeito disso, qual reflexão que veio para vocês a respeito disso, e a gente se encontra num próximo momento. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua participação e até breve.